Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que esse vídeo vai chegar pra você, mas eu tenho certeza de uma coisa, que ele vai chegar na hora certa que a tua alma precisa, na hora certa que você tá clamando por uma resposta de Deus, por uma direção de Deus, por uma palavra. Por vezes estamos angustiados, precisando de uma direção de Deus, precisando de uma palavra que nos anime, que nos levante, que nos ajude, porque os dias são difíceis, é muito difícil. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele usa, né? Deus, Ele tem seus meios de usar para falar conosco. Eu costumo falar que Deus fala 24 horas comigo, com a gente, né? Deus fala o tempo todo com a gente. Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma palavra, Deus fala através de uma mensagem na internet, através de um hino. Deus fala, né? Deus usa por vezes até o ímpio para falar com a gente. Só que se a gente não estiver atento à voz de Deus, realmente a gente passa batido e não percebe que Deus quer falar com a gente. Mas que você peça a Deus sensibilidade. Fala, Espírito Santo, me dê a sensibilidade de ouvir o teu espírito nas mínimas coisas. Deus fala, meu irmão, fala o tempo todo. Agora a gente tem que estar atento, né? Eu quero deixar a palavra aqui, já tem um tempinho que é pra mim gravar essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que fala, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu curado. Que encontra lá Marcos 10, do 46 ao 52. Eu vou ler rapidinho e a gente vai falando um pouquinho. E fala assim: E depois falou para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo quem era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa passagem é a questão da multidão. A multidão ela não ajuda em nada. Pelo contrário, ela só atrapalha. Por vezes ela vê a tua condição, ela vê o que você tá passando, né? Aquela multidão viu que Bartimeu estava ali. Bartimeu primeiro ouviu que Jesus poderia fazer, que Jesus curava. E ali acendeu uma esperança no coração de Bartimeu que só Jesus poderia fazer o que ele precisava. O milagre que ele precisava estava em Jesus. E ali acendeu uma esperança no seu coração de obter a cura, já que tantas pessoas haviam sido curado por Jesus. Então ele poderia ser mais uma pessoa ali e poderia ser curado. E quando ele ouviu que Jesus ia passar, Bartimeu falou: bom, já que eu não posso ir até ele porque eu não consigo ver, eu não tenho ninguém que me leve, quando eu ver a multidão passando, eu vou clamar a ele. O ponto que ele me ouça, né? Estou aqui parafraseando em cima do que lemos aqui. E lá no 4 fala que quando ele clamava, a multidão mandava se calar, né? A multidão, ela não tá nem aí pra você. A multidão é egoísta. A multidão não se preocupa com o outro. A multidão, ela quer receber, ela pensa nela. As pessoas pensam nela, de chegar em Jesus, de seguir Jesus. Mas por vezes vê uma pessoa ali que necessita a chegar até Jesus. Sozinha ela não consegue. Bartimeu precisava de uma pessoa. Uma pessoa pegar no braço dele e falar assim: peraí, eu vou te ajudar. Vou te levar até o mestre. Vem, me segue, segura aqui, me segue. Que eu vou te levar até próximo a ele. Mas não. Quanto mais Bartimeu clamava, mais a multidão mandava ele se calar. E é aí que ele clamava. E aí que ele clamava. E por vezes a nossa vida não é diferente não, meu irmão. Nós estamos rodeados por multidões. Em todos os lugares. Multidões que até vê como estamos, nosso estado físico, a nossa deficiência, a nossa limitação, a nossa enfermidade. Mas que não tem coragem de se compadecer com a nossa dor. Não tem coragem. Porque às vezes não precisava nem pegar no braço ali de Bartimeu. Começar a se gritar com ele: mestre, vem aqui, mestre. Mestre, um cego precisa da tua cura. E tentar junto, chamar a atenção de Jesus com aquele cego que estava debilitado, que não tinha como chegar até Jesus, não tinha como ver. O paralítico, ele vê, ele ouve, ele fala, né? O surdo não ouve, mas ele vê, ele poderia chegar até Jesus. O mudo poderia não falar, mas ele estava ouvindo e estava enxergando. Mas a multidão não. Vendo a necessidade da cura de Bartimeu, vendo uma aflição, né? Um homem cego que vivia ali mendigando, vivendo de resto, numa situação crítica. E a multidão não teve coragem de se compadecer, pelo contrário. É ver a dor do irmão e mandar se calar. É ver a dor do irmão, não ter coragem de fazer nada e criticar. E criticar. A gente tá cheio de pessoas assim hoje em dia, que não se compadece com a dor do outro, mas que é ótimo pra criticar, pra mandar calar, né? Mas Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele tem as suas formas de trabalhar. E lá, a palavra fala que quanto mais a multidão mandava calar, se calar, aí que ele clamava, aí que ele clamava, aí que ele gritava. Ele não deixou se intimidar pela multidão. Ele não deixou se intimidar pelas pessoas que queriam calá-lo. Ele não deixou se intimidar com aquela situação. Porque quem sabe que passa é quem passa. Quem sabe onde dói é quem tá sentindo a dor. Você pode olhar pra mim e falar assim: mas você não tem nada. Você tá bem, você tá falando, você tá rindo, você tá andando, você tá indo pros lugares, você tá fazendo sua vida. Não, aparentemente você tá ótima. Mas só Bartimeu sabia do estado dele. Só Bartimeu sabia a situação real dele, as humilhações que ele vivia. E ele não tinha ninguém que ele podia contar, não.
E quando ele ouviu falar de Jesus, ele não deixou perder aquela oportunidade, não. Porque se a gente for ficar dependendo da multidão, meu irmão, para nos ajudar, esquece. E eu vou mais além. Jesus nem gosta não dá nem ouvido à multidão. Eu te mostro aqui na palavra. Lá em Marcos 5, a partir do 21 até o 42, que fala filho de Jairo e a cura da mulher. Aqui são mais duas passagens. Havia uma mulher que ela tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue que não parava. Irmão, é 12 anos. São muitos anos. Nós que somos mulheres, algumas sentem TPM, outras sentem muita cólica, né? Outras já não sentem nada. Glória a Deus por isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu senti muita cólica, TPM. Eu já cheguei em pronto-socorro, ter que tomar Buscopan na veia pra melhorar a dor. Minhas pernas ficaram doentes. Todos os sintomas horríveis eu tinha. E fora a TPM, que é uma coisa que a gente não controla. Então, você imagina 12 anos, meu irmão. 12 anos, dependendo do fluxo que a gente tem no mês, né? Às vezes é um fluxo mais forte, com coágulo, essas coisas. E dependendo do tempo que a gente sangra, a gente fica fraca, né? Tem mulheres que têm alguns policistos, que dá anemia, dá fraqueza, o cabelo quebra, a unha quebra, fica deficiente de vitamina. Então, assim, é um mal-estar muito ruim, muito ruim. Agora, tu imagina comigo, 12 anos. Imagina o estado dessa mulher. A Bíblia fala que ela gastou o que ela tinha, o que ela não tinha, procurando cura, médico, e nada resolvia. E aquela mulher também, quando ouviu falar de Jesus, né, que antigamente, a mulher, quando ela estava naqueles dias, ela era considerada como impuro, então ela tinha que se reservar. Então, uma vez que aquela mulher não podia estar no meio da multidão, ela não podia chegar até Jesus, porque o que ela tocasse, segundo as crenças dele, se tornaria impuro. Então aquela mulher falou, como que eu vou chegar até Jesus? E foi onde ela falou, eu só apenas se eu tocar na veste dele, eu serei curado. Só que nessa caminhada tinha a filha de Jairo. Jairo era o quê? Era um homem de autoridade, era um dos grandes da sinagoga. E naquela época ele não poderia confessar a fé dele em Jesus, porque seria uma traição, né? Jesus ali, para o pessoal da sinagoga, era como um falso profeta. E a filha de Jairo estava muito doente, muito doente. E ouvindo a fama de Jesus, ele falou, bom, eu vou até Jesus, porque é ele que pode resolver a minha situação. Eu não vou ficar me prendendo a títulos que as pessoas falam, que as pessoas vão achar. Eu não vou ficar me prendendo porque eu preciso do milagre. E a gente não vai ficar se prendendo no que as pessoas acham, o que vão falar. Não, meu irmão, porque só sabe quem vive. Só sabe quem vive, não adianta. Eu posso falar da minha dor, você pode até imaginar ali, mas só quem sabe sou eu. Você pode falar da sua dificuldade, da sua dor, mas só quem sabe de fato quando tá doendo é você. Não é eu. Eu posso imaginar, ficar mal ali por você por um tempo e depois tocar minha vida, porque o mal, o teu problema não tá atingindo a minha vida diretamente. Vou orar, vou me compadecer, vou. Mas quem continua com a dor ali, com a pedrinha no sapato é a pessoa. E ali, nesse trajeto que Jairo chegou até Jesus, né? Onde a mulher do fluxo de sangue entrou. E Jairo ali apressado para levar até a casa, porque a filha dele estava praticamente morta. Então Jairo havia pressa, né? E a multidão apertava Jesus, seguia Jesus. E a contrapartida da mulher tentando chegar a Jesus. Aí tu acha mesmo que ninguém conheceu aquela mulher na multidão? Tu acha? Claro que conheceu. Alguém deve ter visto. Era 12 anos ali, todo mundo sabia das condições dela na cidade. E eu acredito que deve ter alguém que fala assim, ué, não é aquela impura? Olha ali, tá no meio da multidão. Muitas vezes criticando, só que aquela mulher, ela tampou os ouvidos, ó. E foi em direção ao milagre dela. Foi em direção ao milagre dela. E ali foi, né, tocou Jesus, Jesus perguntou quem tocou e sabia a virtude dele, foi curado. Seguindo pra casa de Jairo, né, e a multidão começou a falar que não adiantava mais. Aqui no versículo... No 35 fala, e estando ele ainda falando, chegaram os principal da sinagoga, a quem disseram, tua filha está morta. Para quem fadas o mestre? A multidão ali, né, falando que não tinha mais jeito, que já estava morto. E ali Jesus ouvindo falando, não temos, porque ela só dorme. E ali foi Jesus, a palavra continua falando que quando chegou lá, quando Jesus falou que a filha dela só dorme, no 40 fala que eles riam do que Jesus havia falado. Aí Jesus falou o quê? Tirou a multidão. Mandou sair todo mundo ali na casa. Só ficou Pedro, Tiago e João e os pais. E ali Jesus fez um milagre. Então, para você ver, até Jesus, ele percebe que a multidão atrapalha. A multidão, ela não acrescenta em nada. Ela não ajuda. Porque quando Jesus falou que iria curar aquela menina, a multidão riu. Aí Jesus falou, quer saber? Sai todo mundo. Só fica aqui Pedro, Tiago, João e os pais e pronto. Então, por vezes, a gente tem que calar as vozes, sabe? Porque o nosso problema é dar ouvido à multidão. É dar ouvido. Se a mulher do fluxo de sangue se importasse com a multidão, ela não tinha sido curada. Se Jairo se importasse com a multidão, falando que a filha dele já estava morta, a filha dele não tinha recebido a cura. Se Bartimeu se calasse, quando todos mandavam ele se calar, ele não tinha sido curado. Porque lá, em 49, fala, Jesus parando disse,
que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançou sobre si a capa, e levantou-se e foi até Jesus. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que eu quero frisar aqui, que eu pego pra minha vida, sabe? Não para de clamar, não para de clamar, não para de buscar, não para de clamar a Jesus por um milagre. Porque uma hora Jesus nos chama. Uma hora Jesus nos manda nos chamar. E a gente vive o milagre. E as coisas mudam. E as coisas acontecem. Então você não pode se calar por causa da multidão. Porque se ele se cala por conta da multidão, ai, cala a sua boca, o mestre tá longe, o mestre não vai te ouvir, o mestre tem tanta gente, o mestre tá lá na frente. Não, fique quieta aí, você já viveu a vida toda assim, não vai ser agora, cala a boca. Pare de incomodar o mestre, pare de fazer zoada. Se ele ouvisse a multidão, ele não teria vivido o milagre. Então, uma hora, Jesus manda nos chamar. E é nisso que eu creio. Por isso que às vezes parece que a gente tá clamando, nada acontece, né? E ora, e nada acontece. Só parece. Mas uma hora Jesus manda nos chamar e nos ouve. E nos cura, muda a situação, muda o cativeiro, faz o que precisa ser feito para nos dar vitória. E é assim que Jesus age. Então que você venha continuar clamando, clamando. Porque você melhor que ninguém sabe o milagre que você precisa. Você melhor que ninguém sabe a tua necessidade, não é o outro que sabe a necessidade. O outro pode até se compadecer, né? Mas quem está sentindo as dores é você. Então não se cale, não deixe de clamar, não ouça a multidão. Ouça apenas a voz de Deus. Ouça apenas a voz de Deus. Porque Jesus é o único que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Jesus é o único que nos entende quando ninguém mais entende. É Jesus. Então que você venha descansar e continuar clamando. Clame. Mesmo que mande você calar a boca, mesmo falando que parece que você não tem nada, que você não está sentindo nada, mesmo falando que parece que a situação não é nem tão grave como você está falando, como parece ser, porque nem tudo mesmo que parece ser é, e nem tudo que é, às vezes, parece, né? Nem tudo. Então, só Jesus sabe, só Jesus sabe. O homem, ele julga segundo a aparência, ele julga segundo aquilo que ele está vendo, né? Mas Jesus vê o nosso interior. Por que quando tantas pessoas com depressões parecem ser felizes? E aí, às vezes, você olha assim, não, mas aquela pessoa tá bem, aquela pessoa não tá nada, aquela pessoa tava rindo, aquela pessoa tava se divertindo, né? Mas só Jesus sabe como a alma daquela pessoa tá, clamando por socorro, angustiada. Aí o inimigo começa a jogar um monte de seta pra pessoa se matar, pra tirar a vida. E às vezes a pessoa olha e fala assim, não, é pra chamar atenção, não é nada não. Tá tão bem, tava rindo, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Mas só Jesus sabe o que aquela pessoa passa no quarto. Então, uma coisa que eu aprendo com Jesus também é que não devemos minimizar a dor do outro. Não devemos minimizar a dor do próximo. Porque a gente não sabe o que, que o outro passa. Nem tudo que as pessoas mostram nas redes sociais é o que é. Não é. Tem gente que vive numa vida de engano, uma vida de ilusão, que quer transparecer aquele filme de família perfeita, né? Com 2 filhos, com um cachorro, aquele romance. E às vezes o lar tá destruído. Precisando de Jesus. E às vezes você fala assim, ah, mas tá bem, não, mas só Jesus sabe, né? Às vezes nem a pessoa sabe como arrumar aquilo. Então, possamos ser mais... que palavra que eu poderia usar? Agora me fugiu a palavra. Mas possamos ser mais sensíveis com os outros, né? Não sermos a multidão. Não sermos mais a multidão. Teve aquela passagem que os amigos levou o paralítico, desceu ele pelo teto até Jesus. Possamos ser igual aqueles amigos, sabe? Que vê as pessoas doentes e de alguma forma consiga levar até Jesus. Que aquele paralítico ele foi curado por conta dos amigos. Então que possamos ser mais amigos, menos multidão. Porque multidão, ela não tá nem aí. Multidão, ela só pensa nela. Ela quer viver o milagre dela. Ela quer chegar perto de Jesus. Ela quer viver coisas grandes. Ela quer tocar em Jesus a qualquer custo. Mas o reino, ele não funciona assim. O reino, ele não funciona assim. O reino, ele é amar ao próximo. E se você que é cristão se encontra como multidão, você precisa rever seu conceito. Ame o próximo, ajude o próximo, se compadeça mais do próximo. Por vezes não tem muita coisa que a gente pode fazer ali não pela pessoa, infelizmente, mas você pode orar, sabe? Se você orar pela pessoa, você já tá ajudando. Ao invés de criticar, mandar calar a boca, ao invés de pôr o dedo e falar o que você tá vendo, não pelo que é. Você já ajuda, você deixa de ser multidão e passa a ser amigo. Aquele amigo que desceu paralítico pelo telhado. Que possamos ser esse tipo de pessoa. Não uma multidão egoísta. E essa é a palavra que eu quero deixar pra você. Que Deus te abençoe, te guarde. Que o Senhor fale tremendamente ao seu coração. Eu creio nessa palavra. Eu creio, eu vivo essa palavra. E eu creio que uma hora Jesus vai me chamar. Eu creio que uma hora vai chegar a minha vez. Eu creio que uma hora vai chegar a sua vez. Porque só Jesus sabe o que a gente passa. Só Jesus sabe as batalhas que a gente trava. Que os outros não entendem. Que os outros acham que não é nada demais. É só Jesus que sabe o que a gente é no secreto. Só Jesus sabe.
As orações que a gente nem tem mais lágrima, né? Os momentos que a gente passa, tem hora que a gente não tem nem mais lágrima para orar, não tem nem mais palavra, a gente não tem nem mais força, mas Jesus está lá. Então que Deus venha te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal, te livrar de toda língua peçonhenta, né? Que você não venha deixar se contaminar com o que falam, mas que você venha guardar seu coração. Porque o homem, por sua vez, ele sempre vai ver o pior da gente. Ele sempre vê o pior da gente. Mas Jesus, ele vê o melhor. Tem coisa que a gente tem que melhorar? Tem. Sempre dá pra melhorar, né? A gente sempre precisa melhorar na presença de Deus como pessoas. Precisamos, sim. Somos cheios de defeito. Mas precisamos melhorar, buscar a presença de Deus. E é isso. Que o Senhor fale tremendamente com o seu coração, te abençoe, te guarde. Te dê um dia abençoado, a noite abençoada, amanhã abençoado. Que o Senhor guarde tua entrada, que o Senhor guarde tua saída. Livre os teus pés de serem presos. Livre teus pés de serem capturados. Livre de todo acidente. Livre de todo assalto. Livre de todo furto. Livre de todo o mal. Em nome de Jesus. É que é só Ele para nos guardar. Deus abençoe.